Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é uma visita a uma galeria de pintura. Está aqui em Lisboa, estou no Palácio da Ajuda. Esta é a sede do IPAR. O IPAR é Instituto Português do Património Arquitetónico. E a exposição está no segundo andar, na Galeria de Pintura do Rei Dom Luís, que, como verão, justifica-se inteiramente uma visita. Tenho aqui o cartaz respectivo, é a pintura de Bento Coelho, 1620-1708, e a cultura do seu tempo. É mais isto que me traz cá, a cultura do seu tempo. Vamos, portanto, fazer algumas reflexões sobre a cultura e a mentalidade e a posição dos homens de pensamento neste tempo, de 1620 a 1708. Como veem, é o fim do século XVII e os primeiros anos do reinado de Dom João V. Propriamente antes de entrarmos na exposição, eu queria passar ali por um serviço que acho muito engraçado. Muito engraçado. É o serviço educativo que o IPAR mantém. O IPAR mantém um serviço com o seu pessoal e recebe marcações de escolas aqui da região de Lisboa, e vêm os meninos e vão visitar a exposição, vão fazer, composições teatrais inspiradas pelos próprios quadros que veem e depois vão pintar. Vamos vê-los pintar. Ainda estão vestidos com os trajes que usaram nas representações junto dos quadros. Bom, e agora cada um está aqui debruçado sobre a banca de trabalho e pinta o que lhe apetece. Quer dizer, depois de verem aqueles quadros, o que é que lhes vem à cabeça? Bem, cada um pinta o que quiser, pois naturalmente, olha, esta impressionou-se com o Cordeiro Místico. Cá está o Cordeiro Místico. Mas estou a ver além o Milagre das Rosas. Dás-me o teu Milagre das Rosas para mostrar. Isto é o Milagre das Rosas que nós também vamos ver. O Milagre das Rosas. Bom, e cada um pinta o que realmente o impressionou na exposição. Eu vim aqui não foi realmente para apanhar o pitoresco, o encanto, o que há de sensibilizante neste espetáculo. Foi para chamar a atenção para a extrema importância do que é esta formação artística dos jovens. Eu digo isso até um pouco por experiência própria. Eu tive a sorte, quando era da idade deles, de ser educado em casa de pessoas de família onde havia um excelente pintor. Esse pintor dizia até isto: os primeiros homens não começaram por escrever. Não é verdade que o alfabeto tenha sido a primeira forma de expressão. Começaram por pintar, por gravar. Gravavam na rocha das grutas onde viviam as cenas que mais os impressionavam. E, portanto, a expressão deve começar pela pintura, pelo desenho e não pela escrita. Bom, olhem, o que estão a ver neste momento é um quadro pintado por esse pintor. O menino que ali está pintado sou eu, imaginem, aquele sou eu. Sou eu quando tinha 8 anos, portanto, era da idade destes meninos, e lá estou eu, sentado no chão, a pintar exatamente como estes estão. A verdade é que hoje, para mim, a pintura não é uma coisa estranha. Eu distingo bem, julgo eu o que é bom e o que é mau, e como sabem, até me atrevo às vezes a fazer as minhas críticas às coisas. Mas isso aconteceu comigo, com todos os meus irmãos e todos nós, na expressão, na literatura, nas belas artes,
ficámos com um grande à vontade que julgo que não teríamos se não fossem aquelas lições de aguarelas dadas pelo nosso tio João. Essa época, que vai de 1620 a 1708, é, em Portugal, uma época atormentada de acontecimentos políticos. Reparem, em 1620 estamos em pleno domínio filipino. Bom, mas o povo já aguenta mal o domínio dos Filipos, coitados, eles começam a exigir impostos, começa a haver resistências populares, depois, na década de 30, ao grande levantamento popular alentejano, do Manuelino de Évora, lá conseguem dominar isso, mas logo em 1640, são os nobres quem se revolta, arranjam um rei novo, é o Duque de Bragança, vão buscar a Bragança, e temos a restauração do 1º de dezembro, naturalmente que o governo de Castela não concorda, então agora o Duque que diz que é rei, manda invadir Portugal, temos uma guerra com altos e baixos, com grandes dificuldades. O rei também não dura muito tempo, morre, é substituído no trono por um filho, coitado, um filho cheio de dificuldades, doente, totalmente incapaz. Isso origina uma nova crise política, é preciso derrubar o rei, pôr o irmão no governo, isso é em 1668, só que, enquanto tudo isso acontece, constrói-se muito. Muitos nobres têm dinheiro para construir os seus palácios. Muitos abades têm meios de construir grandes conventos em Lisboa. E quer os palácios, quer os conventos, estão forrados de quadros. É, portanto, uma boa época para os pintores e para os arquitetos. É nessa altura que aparece o nosso Bento Coelho, que tem grandes qualidades, ele adquire em Lisboa, na cotação dos pintores, rapidamente uma quase celebridade e pinta muito. Olhem, atualmente estão, identificados cerca de 300 quadros, mas sabe-se que, talvez mais do que isso, ficou destruído nos escombros do grande terremoto de 1755. E ninguém tem dúvida de que por essas igrejas há ainda muita coisa dele. Quer dizer, este homem pintou, dizia-se no tempo dele que ele era capaz de pintar um quadro por dia. Um quadro por dia? Eu não acredito, claro, um quadro por dia ninguém pinta. Bem, agora há alguns que são capazes disso, não é? Mas isto lembra-me um episódio da minha vida, foi ao Fundão, isto já no meu tempo, foi ao Fundão um pintor que se gabava, eu sou capaz de fazer um quadro, não sei como ele dizia, se era 2 horas, se era 3 horas, e rapidamente pintava, e aquilo não ficava mal, pintava. Isto era o tempo em que era famoso um grande corredor, um homem que corria, que era o famoso Zatopek. Vocês já não se lembram do Zatopek, só se lembram dos atletas mais contemporâneos. Eu ainda sou do tempo do Zatopek. O Zatopek corria léguas. Bom, e nessa exposição, o meu amigo António Paulouro ouviu gabar-se de pintar tão depressa e fez este comentário: homem, você não é um pintor, é um Zatopek. Ora bem, também este Bento Coelho é um pouco um Zatopek. E como sabem, depressa e bem, há pouco quem. Claro que estes quadros que vamos ver são muito bonitos. Ele tem este condão. Pinta muito e pinta quadros muito bonitos. Bom, quando a gente vai ver, primeiro, a originalidade. Não tem. Ele não pinta nada que não tenha sido já pintado. Ele não inventa nada que não tenha visto muitas vezes cenas semelhantes.
é um pintor imensamente convencional. Tenho aqui junto de mim, já viram? Isto é o Milagre das Rosas. Só que no Milagre das Rosas, como ele se conta, é aquele milagre do Dom Dinis, Isabel, Isabel, que levas no regaço. São rosas, Senhor. E ela abriu o manto e eram realmente rosas que escondiam, porque houve o prodígio, o pão que ela levava para os pobres transformou-se em rosas. Aqui é o milagre às avessas. Ela andava a fazer as obras em Alenquer, isto é a lenda que ainda hoje está em Alenquer, andava a fazer lá aquela grande albergaria que se liga com os inícios do culto do Espírito Santo e acabou-se o dinheiro. Acabou-se o dinheiro e ela resolve oferecer a cada trabalhador uma rosa. Bem, eu acho que é aí que começa a história dos salários em atraso. Uma rosa não é coisa que se coma, portanto não é moeda com que se pague. Os trabalhadores, apesar de tudo, enfim, ela era a esposa dela, rei, e coitaditos, que remédio tiveram eles, olha, aceitaram a rosa. Só que, durante a noite, aconteceu o prodígio. Afinal, viu-se aos primeiros clarões da madrugada que as rosas eram de ouro puro. Mas reparem, isto é complicado contar isto. Como é que ele ia pôr as rosas que saíram do regaço, pôr as rosas de um jardim e que de manhã já cintilavam com ouro puro? Ele resolve isso com a maior simplicidade. Reparem, fez o câmbio. Aqui são rosas, mas aqui já é uma moeda de prata a luzir. Esta simplicidade imediata, quase infantil, é assim que ele resolve os problemas. O quadro, em todo caso, reparem que não é feio, não é feio. A figura da rainha, os trabalhadores são tipos populares do tempo dele, porque ele mantém um certo realismo. Bom, e até o quadro marca, reparem, para aqui é o povo, suor, dureza, pobre gente. Para aqui é a princesa e os seus conselheiros. Olhem, estes meninos vestidos de seda, é uma altura em que é flagrante a diferença entre dois mundos. O mundo dos pobres, que é daqui para aqui, o mundo dos ricos, que aqui começa. Muitas vezes os quadros deles têm alguma intenção. Agora vou-lhes falar de outro. Aquela dela representa um milagre de que se falava muito naquela altura, que é a aparição da cruz com esta mensagem: in hoc signo vinces. Com este sinal tu vencerás. Bom, o que é que se passava? O Império Romano estava já a desconjuntar-se, a autoridade imperial era disputada por muitos caudilhos e, neste caso, um deles, Constantino, que veio a ser depois o fundador de Constantinopla, avança com o seu exército sobre Roma, onde está um outro imperador, que é o Maxêncio. O Constantino tem um exército menos numeroso que o seu rival que está em Roma. A batalha é, portanto, difícil e é aí que se diz que ele olhou o céu e viu a cruz. Com este sinal vencerás. O sentido é óbvio. É que, entretanto, isto é a data exata é 312. Estamos no século IV. O cristianismo já tinha convencido uma grande parte das camadas populares, aquelas classes onde se iam recrutar os soldados eram cristãos e, portanto, o imperador só tinha aquele caminho que certamente lhe daria a vitória. Se também ele tivesse os cristãos do seu lado, se também ele adotasse aquele signo, claro que venceria. Com aquele sinal venceria. E venceu, e venceu. Isto foi verdade. É essa lição que aqui está, mas reparem como a tela primeiro é bonita,
não há dúvida. Muita composição, muito movimento. As massas dos soldados deste lado parecem vir para aqui com os estandartes em riste, além os cavaleiros. Bom, a figura do imperador em primeiro plano, com o cavalo levantado. É ali que está o guerreiro que vimos há bocadinho no cartaz. Está junto do imperador e é o guerreiro que lhe diz, segundo a lenda, se tu mandasses pintar essa cruz que viste no céu nas nossas bandeiras. Bom, mas reparem o homem que diz isto. Por um lado, a cena aponta para a cruz, por outro lado é um homem rude, é de certo modo uma figura bestial, embora muito bem desenhado, muito bem modelado, é das melhores coisas que ele pintou. E, enquanto com uma mão convence o imperador a adotar a cruz como sinal político, com a outra segura a alabarda. A alabarda é uma das armas mais cruéis que há. É uma arma de ferro aguçado para cravar no peito do inimigo e tem depois uma forquilha para poder retirá-la. É, portanto, o alabardeiro que caminha à ilharga do imperador que lhe dá o conselho de adotar a cruz. Isto, é claro, tem outras leituras. Pode-se dizer a cruz era importante, porque também se dizia então que o Dom Afonso Henriques também viu uma cruz. Tudo isto está por detrás do quadro. Agora reparem, quando eu dizia muito e bem há pouco quem, reparem naquele cavalo. Aquilo não é um cavalo, aquilo é um garrano. Reparem o outro cavalinho que vai lá entrar, aquele cavalinho castanho, ele está pessimamente pintado. Pessimamente, aquilo não é maneira de apresentar um cavalo a ninguém. Quer dizer, é a tal história da rapidez. Mas, enfim, o efeito está plenamente conseguido e sem dúvida, a tela acaba por ser amplamente decorativa. Vamos ver uma outra. Todos os quadros aqui desta sala são pintados quando Bento Coelho já passou os 80 anos. Portanto, representam o fim da sua obra. Eu queria fazer um comentário muito especial a este. Como vêem, representa um frade de braços abertos que está aparentemente a discutir com uma criança. Bom, isto é uma lenda da vida de Santo Agostinho e uma lenda curiosa. Parece que o Santo Agostinho andava a pensar, muito preocupado, a pensar no problema do mistério da Trindade. Realmente é um mistério, porque para a doutrina da Igreja, Deus é uno, há um só Deus, um só. Bom, mas também para a doutrina da Igreja, Deus é trino. Há três pessoas distintas, embora só uma verdadeira. Ora, como é que se entende isto? É um, é essencialmente um, mas esse um é três, é essencialmente três. Isto é um mistério, é um dogma. É claro, isto fez correr, imagina, imensos rios de tinta, cada teólogo encontrou a sua explicação e o próprio Santo Agostinho, que é um grande pensador do século V, tem um trabalho, um tratado sobre este mistério da Trindade, de Trinitate. Bom, e andava o Santo Agostinho a pensar nisso, mas como é que pode ser? Como é que três, o que é que isto significa? O que é que isto oculta? E viu na praia um menino que andava com uma conchita, vejam, uma conchinha, e andava a deitar água para aquela poça que está ali em frente. E parou e disse, então menino, o que é que tu estás a fazer? E o menino disse, olha, com esta concha vou vazar o mar todo dentro desta pocinha. O Santo Agostinho disse-lhe, oh, menino, tu não vês que isso
Não pode ser. Isso é completamente impossível. Como é que queres lançar o imenso mar dentro aqui da tua pequena pocinha? E o menino respondeu-lhe: e como é que tu queres resolver o imenso enigma da Trindade dentro da tua pequena cabeça? Bom, é uma lenda que aparece tarde, aparece só no século XV, e que, a meu ver, está relacionada com uma outra lenda, uma lenda oriental, que talvez os cristãos tenham aprendido na Turquia quando foram às cruzadas, uma lenda que eu já há muito tempo contei, mas essa é uma lenda positiva, é uma lenda que manda pensar, que manda tentar e que lhes vou contar outra vez. Há um mito turco da velha sabedoria que é o Nasreddin. O Nasreddin, eu tenho aqui, isto é muito corrente, em todos os lares da Turquia há uma pequena estátua do Nasreddin, como veem, é um velho que vai montado num burro e que vai montado de costas. Ele monta-se de costas porque diz que era sempre seguido por crianças e que um homem tem que escolher, ou se volta para as crianças ou se volta para os burros, e ele preferia as crianças. Eu, neste sentido, concordo inteiramente com ele, também prefiro as crianças. E andava nisto quando, no alto de um grande monte, viu uma criança que andava com uma concha como aquela, enchê-la de água de um rio que ali nascia e corria para o mar, enchia, passava à crista do monte e vinha deitá-la do outro lado do monte. Ia, voltava, e o Nasreddin observou e disse: oh, menino, explicas-me o que é que tu andas a fazer? E a criança disse-lhe: então tu não vês, este rio nasce aqui, corre direito ao mar e perde-se inteiramente. Estas águas não servem para nada. Mas se corresse antes para aquele lado, corria para o lado do deserto. E o deserto deixava de ser deserto e acabava a fome no mundo. Quando no mundo não houver desertos, deixa de haver gente que sofra a fome. E o Nasreddin disse-lhe: isso é verdade, mas tu não vês que é completamente impossível tu sozinho com essa concha virares o sentido do rio? E o menino respondeu-lhe: sim, sozinho é completamente impossível, mas se toda a gente do mundo me quiser ajudar, a fome acaba no mundo. Eu acho essa história extremamente verdadeira e continua a ser verdade, embora a gente não queira aceitá-lo. Se toda a gente no mundo quiser ajudar, acaba a fome no mundo. Este outro quadro é um belo exemplo da pintura de Bento Coelho. Reparem na composição, movimentada, alegre, equilibrada, cheia de cor. Isto é um quadro de encher o olho. Sobretudo, reparem, é um quadro para ver ao longe. Prestem agora atenção àquelas mãos. Vejam mão por mão. Aqueles rostos. Vejam rosto por rosto. Não é só aquilo que eu tinha dito, depressa e bem, há pouco quem, é muito mais do que isso. Bento Coelho é um fruto da cultura do seu tempo. Nestes quadros há realmente esforço, há talento, há sentido da cor, há movimento, mas não há convicção. Não há nada de novo. Tudo isto tinha sido pintado e tinha sido pintado assim de uma maneira muito parecida. Este é aquilo a que nós hoje chamaríamos o pintor politicamente correto. Só que
ser politicamente correto no século XVII era ser obediente, medroso, prudente, complacente, incapaz de imaginar, não pôr realmente um pé fora do trilho. E essa é a pintura de Bento Coelho. Em minha ideia, foi um homem vítima da sua época. Bom, e a mim custa-me aqui, numa exposição que eu acho que representa um grande serviço prestado à cultura nacional, apresentar a enorme obra de um pintor quase esquecido. Custa-me estar aqui a dizer esta opinião. Um homem que foi vítima do seu tempo, porque todos nós travamos com o tempo em que vivemos uma batalha em que somos forças iguais. É o tempo e somos nós. Ou nós vencemos o tempo, ou o tempo passa por cima de nós. Acho que este homem, politicamente rigoroso, exato, que nunca causou calafrios a ninguém, nunca levantou uma dúvida, nunca fez assim um arrepio, será, não será, nunca fez nada de novo. Estava inteiramente correto. Foi essa a razão do seu imenso êxito. Nunca ninguém pintou tanto como ele. Mas é também essa a razão da sua inexorável mediania. Não chegou a alinhar no número dos verdadeiramente grandes.